Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e agora eu vou mostrar para vocês algumas características sobre ângulos, né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar agora com ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos é uma coisa muito simples de entender, que é o seguinte: se eu tenho um ângulo qualquer, nesse caso aqui eu vou fazer um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus, tá? Esse aqui vai ser o ângulo AOB, certo? O que é um ângulo consecutivo? O ângulo consecutivo, ele tem que ter o vértice em comum e pelo menos um dos lados em comum. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui esse ângulo agora, ó, vamos pegar essa semi-reta aqui, né, OC. Observem o seguinte: se eu pegar este ângulo aqui que está em preto, que é o meu ângulo AOP, então o ângulo AOB, e eu pegar agora esse ângulo azulzinho aqui, esse ângulo azul, ele é o ângulo BOC. Então, BOC, e o ângulo AOB possui um vértice em comum. Então notem, o vértice aqui é O para os dois, né? E eles têm a semi-reta OB, ela pertence aos dois ângulos. Logo, estes dois ângulos são consecutivos, tá? Então, o que é um ângulo consecutivo? Ele tem que ter um vértice em comum e uma semi-reta em comum, um dos lados em comum. Um outro ângulo, vamos pegar outro agora aqui, vamos pegar agora um ângulo obtuso, né? O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Vamos pegar aqui o ângulo P, Q e R. Tá? Se eu pegar agora aqui um outro ângulo, vamos pegar aqui uma outra semi-reta S, observem o seguinte, né? Aqui eu tenho um ângulo maior, que é o ângulo PQR. O ângulo PQR é este ângulo aqui, ó. Este ângulo que eu vou pintar aqui de preto. Este ângulo é o ângulo PQR. Então, o ângulo PQR, ele vai ser consecutivo ao ângulo PQS, tá? Por quê? Porque, notem, ele tem que ter um vértice em comum. Então, eles têm o vértice em comum. O vértice é o Q. Então, notem, o Q é o vértice para esses dois ângulos. E o lado QP está contido nos dois ângulos. Então, para ser consecutivo, eu tenho que ter um vértice em comum e um dos lados. Neste caso, o meu lado em comum é o lado QP. Então, QP e QP. Logo, esses são consecutivos também. Basicamente, para ser consecutivo é isso, tá, gente? Tem que ter um vértice em comum e um dos lados. Nesse meu caso aqui é o OB, né? E aqui eu tenho o ângulo PQR, que é consecutivo ao ângulo PQS, porque ele tem um vértice em comum e tem este lado aqui, é comum aos dois ângulos, ok? Então, isso são ângulos consecutivos. Agora, além de ser consecutivos, a gente pode também ter ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes, então vamos colocar aqui, ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, tá? São ângulos que, além de serem consecutivos, ok? Eles não podem ter pontos em comuns internos, ou seja, pontos internos em comum aos dois. Então, por exemplo, este ângulo aqui, AOB, é consecutivo a BOC. Então, este ângulo aqui, né, que eu estou pintando de preto, ele é consecutivo, notem, ao ângulo BOC, que é este aqui. Esses dois ângulos são consecutivos. E notem que eles não têm pontos internos em comuns, eles só têm um lado em comum.
Então, além deles serem consecutivos, eles são adjacentes. Adjacente significa ser vizinho, tá? Então, eles são vizinhos, são adjacentes. Então, este ângulo, ele é consecutivo, o AOB, e o BOC são consecutivos e adjacentes. Porém, o ângulo PQR e o ângulo PQS são consecutivos, porque eles têm um vértice e um dos lados em comum, porém, ele é só consecutivo, ele não é adjacente. Por quê? Porque se vocês observarem, todo esse ângulo aqui é o ângulo PQR. Já o ângulo PQS é só esse pedaço, porém, eles têm toda essa parte aqui em comum. Logo, eles não podem ser adjacentes. Então, adjacente significa ser vizinho e não morar junto, ok? Então, o ângulo para ser adjacente, ele só pode ter o lado comum, não pode ter pontos internos em comum. Um exemplo rápido, né? Por exemplo, este ângulo aqui. Se eu pegar estes ângulos aqui, ó, A, B, C e D, tá? E aqui eu vou chamar de origem, O, o vértice O. Notem, o ângulo AOB, ele é consecutivo ao ângulo BOC. Esses dois ângulos são consecutivos e também são adjacentes, porque eles são somente vizinhos. Agora, o ângulo BOC, este ângulo, ele é consecutivo a este ângulo, ó, BOD. Então, o BOD é consecutivo a BOC. Por quê? Porque eles têm um vértice e este lado em comum. Porém, eles não são adjacentes. Por que que não são adjacentes? Tá? Porque eles têm toda essa parte aqui em comum com os dois. Então, para ser adjacente, ele só pode ser vizinho, ó. Ele tem que ser assim. Não pode estar um dentro do outro, ok? Então isso aqui não é adjacente. E também existe o caso dele não se enquadrar nem em consecutivo e nem adjacente. Por exemplo, vamos pegar esses ângulos aqui. Ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Notem que o ângulo DOC não é consecutivo ao ângulo AOB. Por que que ele não é consecutivo? Porque ele tem o vértice em comum? Tem, sim. O ângulo COD tem o vértice em comum com AOB. Porém, eles não têm lados em comum, né? Este ângulo não tem nenhuma relação com esse. Então, eles não têm lados em comum, logo eles não são consecutivos. E se não são consecutivos, obviamente não serão adjacentes, porque o ângulo adjacente ele deve ser consecutivo e depois adjacente. Tá ok, gente? Então, resumindo, ângulos consecutivos têm que ter um lado em comum e os adjacentes têm que ser somente vizinhos. Ângulos somente consecutivos é quando eu tenho basicamente um ângulo dentro do outro. Então ele é somente consecutivo. E quando eu não tenho nada em comum, né, eu só tenho o vértice, mas não tenho nenhum lado, ele não é nem consecutivo e nem adjacente. Ok? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.